Gente, muito bom dia, com gratidão e alegria. No ar, Espelho Mágico, seu programa de moda, beleza, bem-estar, saúde, comportamento. Gente, hoje o programa tá pra lá de especial. Dia das Mães. Você deve estar se perguntando, meu Deus, que data tão importante, não é mesmo? Afinal de contas, quem tem mãe tem tudo. Dizem que mãe é o contato direto de Deus. É o amor mais importante na face da terra. Será que o amor de mãe tem limites? É isso que eu quero saber de vocês. Participem do nosso programa. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos ela, jornalista Priscila Mendes. Ela que é a mãe da Kathleen, de 17 anos, e do João, que tem 5 anos. Vai contar uma aventura, um amor sem limites, em plena pandemia. É daqui a pouquinho, porque agora eu vou te mostrar o look do dia. Alô, você que gosta de se vestir bem? Gente, vejam só que vestido maravilhoso, muito romântico, um tom azul, azul mamãe, bebê, não é mesmo? Então, de onde? Da Autêntica. Na Cidade Nova, gente. Procurem a Flávia e a Cris lá na Autêntica. Os acessórios da RB Semijoias. Você tem a sua mãe por perto, não tem? Qual é aí a emoção, o momento mais marcante da sua vida? Quem vai nos falar sobre isso agora é a Priscila Mendes. Bom dia, Priscila, tudo bem? Bom dia, Patrícia. Como vai você? Bem? Tudo ótimo, um prazer estar aqui no programa. Prazer todo meu, gente, receber a Priscila. Eu confesso que Priscila é minha amiga há muitos anos, né, Pri? Sim, são anos aí de rádio, Itatiaia. E eu tive o prazer de te conhecer. Eu que tenho todo o prazer, admiro muito o trabalho da Priscila. A Priscila, ela é daquelas jornalistas que tem a comunicação com propósito, uma comunicação assertiva. Mas eu chamei a Priscila hoje aqui, gente, porque simplesmente o ano passado eu chorei muito com o vídeo da Priscila. Conta para os nossos telespectadores, Pri, o que aconteceu? Bom, na verdade eu me aventurei em plena pandemia. Na verdade, eu estava programada para fazer uma viagem para visitar a minha filha, a Kathleen, que hoje vive nos Estados Unidos. Mas essa programação tinha sido antecipada antes mesmo da pandemia estourar pelo mundo. E aí, quando veio a pandemia, eu até achei que duraria alguns meses, mas não imaginaria que seria tanto. Então, chegou próximo a data da minha viagem e aí eu fui ficando preocupada, porque... E aí, como vai seria? Vai dar ou não vai dar para chegar, né? Ai. E nesse meio termo, pouco antes da minha viagem, a minha filha acabou sendo infectada pelo coronavírus. E o coração de mãe bateu forte, saiu pela boca. Ai, que desespero. E aí eu só pedi a Deus para me dar uma luz, porque eu já estava com as passagens compradas, tudo certo para poder viajar, porque a minha finalidade era fazer uma surpresa no dia do aniversário dela, de 17 anos. E eu aí? Já estava ali há quase um ano distante. E aí, quem é mãe, quem está nessa situação vai entender, porque eu acho que os filhos, eles voam para o mundo, mas a gente parece que a gente não quer cortar o cordão umbilical. Essa é a grande verdade. Então, parece que tem uma extensão, um fio de luz que acompanha os nossos filhos, sabe? Então, eu só tinha aquela vontade imensa de ver a minha filha. Porque quando foi muito doloroso. Mas a vida é isso, a vida nos coloca escolhas. Coragem. Então, eu acho que se é para o bem dos nossos filhos, a gente tem que permitir que eles batam as asas. Priscila, só um detalhe para o telespectador entender. A Priscila, ela é mãe da Kathleen, né? As imagens estão aí. Você teve ela lá nos Estados Unidos, não foi isso? Isso. Olha, Patrícia, eu fui mãe muito nova. No início dos meus 20 anos. Novíssima. Eu fui para os Estados Unidos, fui passear. E aí, chegando lá, eu decidi ficar. Fomos eu e a minha mãe. E lá, quando ela já estávamos próximas de voltar, de retornar para o Brasil, eu disse que ficaria.
E ela se assustou muito, foi, né? Aliás, sua peguei de mãe é mega surpresa. especial, um abraço também para ela, é muito especial. Como é que foi o coração dela quando você falou, mãe, vou ficar por aqui? O mesmo, eu imagino que o mesmo, da mesma situação em relação a Kathleen, coração partido. É. E aí ela me olhou e disse, filha, mas como assim, você vai ficar aqui? Eu falei, eu vou ficar, eu estou determinada a ficar. Mãe, pode ir embora, que depois eu vou te ressarcir desse valor da passagem, sabe? É. Mas, na verdade, já estava conversando com ela sobre essa possibilidade. Eu não sabia se eu teria coragem de ficar. Mas eu vou te ser bem sincera, a minha vida, desde a infância, foi marcada por muita coragem, sabe? Eu sempre fui muito aberta para colocar de peito aberto no mundo e enfrentar as dificuldades, né, de peito aberto. Mas... Ali eu decidi ficar. E aí você decidiu ficar, mas você era muito nova, né, Muito Pri? nova. Então, como é que foi isso, assim, para se sustentar num outro Isso. país, outro idioma, outra cultura? E um detalhe que eu tinha acabado de passar no vestibular para nutrição aqui. Nutricionista. Nutricionista. Olha que bacana. E aí eu falei, poxa, eu vou ficar aqui, por aqui, na terra do tio Sam, e como será, né? E lá eu tive que me virar. Então, eu fui fazer o que muitas mulheres, o que muitas famílias fazem lá, que eu trabalho mais para mulheres, que é o house clean. Então, eu fui limpar a casa. Que bacana. Eu fui trabalhar literalmente de faxineira. E aí, eu limpava cerca de 7, 8 casas por dia. É um serviço muito demandado, né, gente? Nos Estados Unidos não tem aí a faxineira sobrando, a empregada doméstica, né? Isso. Então, assim... É um trabalho braçal que muitos brasileiros chegam e encontram as portas abertas por meio deste trabalho braçal. Homens é construção civil, é o landscaping, e as mulheres aí é a house clean. Então, eu fui mergulhar nesse universo, né, totalmente desconhecido aí, muito trabalho, muito intenso. E eu vou te falar, eu pensei várias vezes em retornar, foi muito sofrimento, longe da minha família, sem ninguém para dar suporte. Eu tinha uma tia lá, que morava lá, alguns primos, mesmo assim eu estava longe de casa, longe do meu pai, da minha mãe. E aí eu me lembrava, os meus estudos que eu tive que interromper, ficaram para trás. E eu falei, poxa, mas eu vou tentar aqui ainda, eu vou tentar. E eu acho que quando a coisa é para ser, quando o universo, né, eu acho que tudo que é pra gente, ele vem, conspira. Conspira eu acho que eu tinha que passar por lá, de alguma maneira. E depois de um certo tempo, foi lá que eu conheci o pai da minha filha. Eu comecei a namorar, depois nós fomos morar juntos, e aí eu engravidei da Kathleen. Foi um baita susto. Muito nova. Muito nova. Muito nova. E aí vocês imaginem aquele pai quase um general, que eu teria que enfrentar e por telefone dizer que eu estava grávida. Meu Deus! Meu pai muito controlador, né? Minha família, eu venho de uma família muito controladora, aquela coisa patriarcal, sabe? Então eu só me imaginava contando e o rosto dele talvez de decepção. Entendi. Mas eu precisava enfrentar aquilo. Eu acho que a partir do momento que eu me vi mãe, acho que tudo, a partir daquele segundo, tudo mudou na minha vida. A hora que você fica sabendo, não é assim que tá grávida? Quando Exatamente, você vê o exame positivo, acabou. É um divisor de águas. Aquilo passa um filme na sua cabeça. De repente eu me vi ali uma jovem, cheia de sonhos e ao mesmo tempo mãe. E ali eu sabia que era um divisor de águas. Eu teria que interromper alguns sonhos. Eu sabia disso, que em prol da minha filha eu teria que interromper alguns sonhos, pelo menos momentaneamente. Sabe? E aí, Patrícia, eu dei a notícia para o meu pai e muito me surpreendeu, porque com a cumplicidade, o carinho e o amor de pai com que ele recebeu essa notícia, sabe? Eu não esperava, sabe? Mesmo distante, ele me disse que só queria me dar um abraço porque ele já amava muito aquela netinha que estava a caminho. Olha, que maravilha. Então me surpreendeu demais, demais. E o meu pai, nessa época, já muito doente, sabe? Então, eu ficava com o coração também apertado, dividido. E aí, passou algum tempo, eu tive, né? A minha filha, ela nasceu lá, nos Estados Unidos. Teve todo o suporte para o nascimento? Como é que é ter filho fora do país, assim? Olha, os Estados Unidos, apesar de lá não existir SUS,
como nós temos aqui no Brasil, eu tive todo o suporte, porque na época eu escrevi uma carta para o governo, tá? Explicando a minha situação, porque até então, até os 6 meses que eu estava lá, eu era legal no país. Depois dos 6 meses, com meu passaporte, eu já era uma imigrante, então eu já estava ilegal, certo? E aí eu escrevi uma carta pedindo suporte, porque lá eles têm um serviço de suporte para imigrantes. Eu procurei me informar como que eu deveria fazer. E já corria na veia jornalista Priscila Mendes. E aí eu me informei como eu deveria fazer. Lá tem as igrejas que ajudam muito também, tem serviços públicos para ajuda aos imigrantes. E ali eu escrevi uma carta, ela me disse, uma senhorinha já de idade me disse que eu precisava escrever uma carta para o governo de Massachusetts, uma carta de próprio punho explicando a minha situação. E assim eu fiz. Escrevi essa carta e em menos de uma semana chegou um cartão para mim com todo o apoio do governo, do Mass Health, que é como se fosse um plano de saúde aqui. Com todo o suporte durante a minha gravidez, após eu ter a minha filha, com plano odontológico, compras em supermercado, tudo sem agrotóxico, orgânico, uma alimentação muito equilibrada, balanceada. E eu fiquei muito surpresa com tudo aquilo. Que maravilha de história, né? Impressionante como assim, que é ter filho fora do país, gente. Mas, ao mesmo tempo, eu vou abrir um parêntese aqui, porque a partir daquele momento também que eu me vi grávida, veio um ponto crucial na minha história, que eu acho que hoje conta muito, remonta a pessoa que eu sou hoje. E a força que eu trago hoje comigo. Porque a partir daquele momento também que eu me vi grávida, começaram a surgir, a intensificar, na verdade, vários conflitos entre mim e o meu companheiro. E ali eu acabei sendo vítima de um relacionamento muito abusivo, com violência física, mesmo grávida. E por muito pouco eu perdi a minha filha, sabe? Mas eu, longe de casa, não poderia, eu ficava muito... naquela situação de não querer contar aquilo para minha família, porque imagine a preocupação, a dor que eu causaria. Então eu guardava aquilo para mim, e eu sozinha tentando lutar contra aquilo, sair daquilo e não conseguia. É muito difícil. Talvez algumas mulheres aí que passaram vão se identificar pela com mesma essa história. situação, e aí eu falo até que como é fácil, às vezes, a pessoa, alguém que está de fora dessa situação, criticar. Julgar. Eu que já estive dentro, eu sei que é muito complicado. Às vezes você quer sair e não consegue. Você se vê num poço sem fundo, sabe? Mas eu tive muita força e sempre fui muito guiada pela luz divina. E isso, para mim, eu sabia que Deus me guiava o tempo inteiro. E essa luz reflete aqui, viu, gente? Para você que ligou a telinha agora, hoje o Espelho Mágico está fazendo uma homenagem ao Dia das Mães. Amor de mãe, tem limite? Convidamos a Priscila Mendes, que é jornalista. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, vocês vão assistir o reencontro da Priscila Mendes com a Kathleen, que é a sua filha mais velha, de 17 anos. A Priscila simplesmente, assim, em plena pandemia, desbravou, gente, territórios. Foi lá para os Estados Unidos, ainda teve que ter a coragem de deixar aqui também o João, o filho dela de 5 anos, com o pai. Muito bem cuidado, mas não é fácil para a mãe sair e ir em encontro de outro filho, não é mesmo? Mas não perde não, porque daqui a pouquinho tem esse reencontro. Agora eu quero dar uma dica para você. Você escuta bem? Você escuta direito, Pri? Graças a Deus, 100%. Se for 99% pode ser de alguma, mas eu escuto muito bem. Pois então, como anda a sua saúde auditiva? Gente, Sonoritá. Sonoritá é parceira aqui do Espelho Mágico, o telefone está na sua tela. 99872-1006. 99872-1006. Sonoritá, sua saúde auditiva. Daqui a pouquinho eu volto com ela, Priscila Mendes. Fiquem por aí.